Boa tarde. Hoje é dia 20 de fevereiro do ano 2002. Está começando o programa Cidade Nua pela sua TV Floripa, canal 14. O professor Gentil Cordioli. Professor Gentil, Boa tarde, é um prazer. Professor Gentil, vamos primeiro, explicar para o público, o que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia é uma instituição sem fins de lucro, ela é de utilidade pública federal, foi decretada em 98 já, e ela foi fundada em 1988 pelo médico pesquisador, professor Valdo Vieira, que é o autor desse livro aqui, que depois pode ser mostrado aí, que hoje é considerado o maior tratado sobre o assunto parapsiquismo e projeciologia no planeta. Hoje é obra de referência obrigatória para qualquer pesquisador que queira atuar na área de pesquisa, nessa área de parapsiquismo. A projeciologia, ela é uma ciência que estuda a projeção da consciência para fora do corpo físico. Então ela foi proposta como ciência no Brasil, junto com a fundação do Instituto, e a partir dessa condição, então, o Instituto é hoje a instituição que, vamos dizer assim, tem outras instituições que pesquisam nessa área, mas o Instituto é hoje a instituição de maior penetração, assim, vamos dizer, a nível de país, no Brasil, internacionalmente também, atuando na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na China. Nós temos já unidades aí espalhadas pelo mundo todo, exclusivamente com o objetivo de ensino e pesquisa, ou seja, ensino, passar através de palestras e cursos desses conhecimentos todos, de projeciologia e conscienciologia, e também a nível de pesquisa, formando pesquisadores e professores que pesquisam como eu, no caso. Bom, gente, você falou que a projeciologia, no caso, seria o estudo da projeção astral, né? Isso. A saída entre aspas, na falta de uma definição melhor da minha parte, do seu leigo, a saída da consciência, a saída da mente, da consciência. Da consciência, né? Da consciência, e mente aí é físico, né? A mente entra no mais campo conjunto, né? Então, no caso, a saída da consciência. A dificuldade que tem de algumas pessoas de aceitar isso é como separar consciência de corpo. Isso. Então vamos colocar aí algumas ideias para clarear isso aí. A projeção da consciência, ela é uma condição, vamos dizer, parafisiológica da nossa condição de ser humano. Todos os seres humanos, eles passam por essa experiência diariamente. À noite existe sempre o que nós chamamos de descoincidência. Ao longo do tempo aí, por causa do condicionamento que a gente tem aí de séculos, a gente, na nossa vida diária, a gente é levado a crer que nós temos só esse corpo físico aqui, esse corpo mais denso aqui. Na verdade, nós possuímos outros veículos, outros corpos. E quando ocorre a descoincidência, ou seja, quando ocorre uma separação entre os veículos de manifestação, é quando ocorre, então, a projeção da consciência. A projeção da consciência é um fenômeno que já é estudado há muitos e muitos anos. Existem relatos desde a época do Antigo Egito que colocam o fenômeno da projeção consciente como um fenômeno possível. Essa figura que está aí é exatamente a figura que demonstra a condição que a gente consegue observar quando ocorre a projeção da consciência. Ou seja, esse corpo que está ali na cama, esse veículo que está na cama, é esse veículo que nós chamamos de soma, ou corpo físico. Soma, na linguagem técnica da projeciologia, ou corpo físico. E esse veículo mais sutil que está ali, que já está, vamos dizer assim, projetado, observando, é o que nós chamamos de psicossoma. Conectando um veículo ao outro, nós temos esse cordão de prata ali, que nós chamamos de cordão de prata, que na verdade é um cordão energético, que é na verdade uma conexão energética que existe entre um outro veículo que fica parte junto com o psicossoma e parte no soma, que é o chamado holochakra, ou corpo das energias. Então esse veículo aí, quando ocorre a descoincidência, quando ocorre a saída da projeção consciente, parte do veículo fica no corpo físico e parte do veículo das energias fica junto com outro corpo, que é o psicossoma. E a conexão dele, então, é que dá essa ideia aí de cordão de prata. Esse corpo que aparece ali, nesse desenho, nessa figura, é a consciência, no caso? A consciência é o princípio organizador desse sistema, vamos colocar assim. Então, além desses três corpos, nós possuímos um outro,
que é o mental soma. Então, ao todo, nós temos, sob nosso sistema de funcionamento aqui na intrafisicalidade, 4 veículos de manifestação. O soma, que é esse corpo físico aqui, que naturalmente é o mais fácil de se visualizar. O psicossoma, que é o corpo que mais comumente porta a consciência nas projeções. O psicossoma é conhecido do espiritismo como perispírito, é a alma lá da Igreja Católica. Então, o psicossoma é o veículo mais estudado e mais conhecido ao longo dos milênios aí de existência do conhecimento humano. Depois nós temos o corpo das energias, que é o holochakra, que faz a conexão entre esses 2 veículos aí, o psicossoma e o soma, que mantém esse corpo físico vivo aqui. Se não fosse o holochakra, o corpo das energias, esse corpo físico não se manteria conectado ao psicossoma. Quando ocorre a dessoma, a morte, é porque houve o rompimento desse cordão de prata ali. Então, houve a separação entre o psicossoma e o soma. E um quarto veículo seria o mental soma, que é o corpo responsável pelo nosso intelecto, pelas nossas ideias, pelo nosso conhecimento. É o veículo do discernimento que nós chamamos. Esses 4 veículos aí formam um conceito de holossoma, que seria o conjunto de todos os corpos. E a consciência, ela se utiliza de cada um deles para se manifestar em cada dimensão. Então, quando a consciência está aqui nessa dimensão física mais densa, ela tem que se utilizar do soma. Quando ela está projetada numa dimensão extrafísica mais sutil, ela pode usar tanto o psicossoma quanto o mental soma. Numa manifestação pura, vamos dizer assim, normal, característica da consciência, ela tende a se manifestar sempre em mental soma. Então, pode-se fazer uma analogia um pouco grosseira, mas de modo geral seria isso, que a consciência, ela está sediada no mental soma. A consciência seria o sinônimo básico de mental soma, na nossa condição aqui hoje. Seria, desculpa te interromper, gente, mas para ver se eu entendo, para ver se eu estou fazendo a leitura correta. A consciência para a projeciologia seria o mesmo que o espírito para o espiritismo? Ou seja, o ser, ou como é que usar o termo, aquilo que rege todos os outros corpos. Dentro da analogia com o espiritismo, o mais próximo de consciência seria o espírito. Mas, colocasse, né, da forma como ele se manifesta. Agora, o que nós podemos colocar para enriquecer um pouco mais é fazer uma analogia, por exemplo, tem aquelas incubadeiras de recém-nascidos, quando nasce uma criança prematura, ela tem que ficar dentro de uma incubadeira para ser tratada, né? Então a enfermeira, quando vai lidar com aquela criança ali, ela não pode botar a mão direto, ela tem que botar a mão em luvas e tem que usar instrumentos específicos para poder atuar naquele ambiente ali. A analogia funciona mais ou menos assim para a consciência. Então a consciência possui esses 4 veículos aí para se manifestar em cada uma das dimensões que ela tem que utilizar, que ela tem que se manifestar. O nosso nível de evolução hoje nos permite conhecer esses 4 veículos aí. É o que nós conhecemos. Isso não quer dizer que não tenha outros. Isso é uma hipótese que nós não podemos descartar, porque nem temos como descartar. Ainda não afirma, mas também não nega, né? Não temos como pesquisar isso, porque ainda não temos esse nível. Porque algumas culturas, principalmente orientais, colocam como 7 os corpos, né? Alguns até são quase 7, 32, 16, tem um monte de filosofias, né? Mas o que importa são os principais, né? Isso é uma ideia interessante, Abdala, que a gente precisa colocar. É o seguinte, a projeciologia e a conscienciologia, que estuda a consciência, que é uma ciência co-irmã da projeciologia, na verdade até mais abrangente que a projeciologia, ela se preocupa com o nosso aqui e agora multidimensional. Ou seja, o que nós podemos fazer aqui no nosso dia a dia, intrafísico, multidimensional, para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa evolução. Então, até certo ponto, a gente não tem muita preocupação, a gente se preocupa muito com o resultado daquilo que está se pesquisando. Então, a projeção da consciência é útil para a projeção, é útil para a evolução, é útil. Agora, existe uma série de outros fenômenos, uma série de outras situações que a gente tem que se perguntar sempre qual é o objetivo daquilo em termos de ganho prático para a evolução, porque o fenômeno pelo fenômeno é só fenômeno, né? Aí não tem necessidade. Uma das coisas que tu colocaste há pouco, Gentil, que vale a pena, queria que tu resgatasse um pouco,
É a questão de colocar que todas as noites, todos nós fizemos inconscientemente a projeção astral, a projeção da nossa consciência. Isso quer dizer que, devidamente treinado, usando algumas técnicas, é possível realizar essa projeção conscientemente. Ou seja, eu aqui, nesse momento, posso me concentrar, não sei qual é o termo que vocês usam, concentração, relaxamento. E sair. Desenvolveu a experiência. Na verdade, acontece o seguinte, a projeção da consciência, como você falou, repetindo o que eu tinha falado antes, ela é uma capacidade parafisiológica nossa, do ser humano. Existe uma série de situações que, a gente falando aqui, vão fazer o telespectador começar a pensar nessa ideia, fazer a conexão com as suas experiências. Então, uma característica muito comum da projeção, por exemplo, é aquele sonho, entre aspas, que a pessoa sonha às vezes, e ela sonha com um colega dela, e aquele colega sonha com ela também. Aí no dia seguinte os dois se encontram e falam assim, puxa, eu sonhei com você essa noite. Ah, coincidência, também sonhei com você. Na verdade, isso não foi um sonho, isso foi, muito provavelmente foi uma projeção que se desenvolveu e que a pessoa que teve a experiência, ela não soube diferenciar o que é sonho de projeção. Muitas vezes a gente tem sonhos que não são sonhos, são projeções. A gente não sabe identificar a diferença entre um e outro. Uma outra característica que a gente pode colocar com relação à projeção, para dar esse feedback diário, é colocar algumas ideias com relação à descoincidência, que é o início da saída do psicossoma para fora do corpo físico. Então tem aquela situação que a pessoa está quase dormindo ali, logo no início do sono, em que ela começa a misturar um enredo de sonho, às vezes, com a realidade física dela. De repente, abruptamente, ela retorna e tem uma repercussão, acorda abruptamente, imaginando, por exemplo, que às vezes estivesse caindo da cama, ou criando até um enredo de que está caindo de um precipício, que está se afogando, e acorda abruptamente, achando que aquilo foi só o início de sonho. Na verdade, o que acontece nessa situação é que está acontecendo o início de descoincidência. Por exemplo, para-braço, quando a gente coloca o prefixo para, significa que é o braço do nosso psicossoma. Então, o para-braço está se descoincidindo do braço físico e, por um motivo ou outro, a pessoa volta a lucidez para a intrafisicalidade e acaba conectando de novo. Essa conexão ela é abrupta e cria essa repercussão. Certo. Isso é uma outra ideia que dá para mostrar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, todos nós temos projeções todas as noites, só que a nossa maior dificuldade é rememorar. A nossa maior dificuldade, em resumo, em suma, o que nós podemos colocar de mais interessante para as pessoas começarem a ter acesso às suas projeções, são técnicas de rememoração. Técnicas para programar a projeção, mas técnicas para rememoração. Não basta isso somente, né? Tem que trazer informação, né? Exatamente. Agora, por que existe essa dificuldade? Porque as experiências que a gente tem na dimensão extrafísica, na projeção, elas ocorrem num veículo diferente do veículo que nós lidamos aqui no intrafísico. Então as projeções são no psicossoma, e em geral, podem ser no mental soma também. E a gente tem que rememorar isso no soma, no corpo físico. Então o que ocorre? Quando a pessoa está projetada, ela está armazenando informação no paracérebro do psicossoma. Quando ela volta... Que é mais sutil do que o físico, né? Bem mais sutil. Quando ela volta para o corpo físico, ela tem que fazer... O que o cérebro físico tem que fazer? O cérebro físico tem que captar aquilo que... Transferir aquelas informações do paracérebro, traduzir elas e armazenar. Em geral, o nosso cérebro físico ele tem uma série de condicionamentos que nós criamos. Os bloqueios, né? E esses condicionamentos, eles não têm lá um enredo possível de saída fora do corpo. Então o que pode acontecer? A pessoa às vezes se projeta, volta para o corpo físico e sonha com as projeções que ela teve. Isso pode ser um fato. O outro, ela volta para o corpo físico, mas ela não acorda na hora. Ela dorme e acorda depois. E essa tradução ela não fica bem correta. Isso é um outro problema. Então a pessoa tem que começar a se organizar para ter instrumentos que facilitem a sua rememoração. Certo. São essas as técnicas que tem no livro. Ô Gentil, tem outras imagens aqui do livro aqui que eu queria que tu explicasse para a gente. Essa imagem aqui da direita aqui, essa aqui, isso. Essa aqui é a pessoa consciente ali, concentrada, que ela está se projetando ou ela está mentalizando? Essa imagem aí, ela demonstra uma projeção do nosso frontochakra.
O frontochakra, ele é a chamada terceira visão, o terceiro olho, que ele tem relação com o holochakra, que é o corpo das energias, e com o psicossoma também, que tem essa capacidade de ter a terceira visão. Então o que ocorre é que ela está, através das energias, através do domínio do holochakra, ela está projetando esse frontochakra e está visualizando alguma coisa fora do local físico onde ela se encontra. Só que ela não está projetada, ela permanece na condição de coincidência. Ela está tendo a visão, mas ela não projetar. Então essa projeção aí, que na verdade é uma projeção das energias do frontochakra, ela está se fazendo à distância, no local que ela está planejando, que ela pensou ali no local específico e está visualizando aquelas pessoas lá que são provavelmente pessoas do convívio dela que ela teve interesse em ver onde é que estavam. Essa outra imagem aqui, gente, essa aqui me chamou a atenção, no caso, essa aqui é uma pessoa já projetada, né? Isso, é. Acontece o seguinte, na dimensão extrafísica, a consciência, nós temos um conceito que nós chamamos de PENSEN, pensamento, sentimento e energia. Todas as nossas interações, tanto na condição intrafísica, seja física, quanto multidimensionais, extrafísicas, elas sempre passam por essa escala. Tem sempre um pensamento que ocorre no mental soma, que gera um sentimento a nível de psicossoma, que é o corpo das emoções, que gera uma ação, uma ação física ou energética, que é o N da energia. Então, PEN de pensamento, SEN de sentimento, N de energia. Então, PENSEN seria esse conceito que, ao invés de a gente sempre fala em pensar, na verdade a gente está pensenizando, né? Então, esses pensenes, quando a pessoa está pensenizando alguma coisa, ela, extrafisicamente, o pensene já é ação, porque extrafisicamente ela está dominando todo o processo das energias, né? Então o que ela está fazendo ali naquela figura, ela está plasmando um objeto extrafísico, uma forma extrafísica, através do domínio das energias que ela está fazendo. Esse processo aí chama-se ideoplastia extrafísica. Certo. Que uma coisa, através daquele... Quero ver se cabe no meu bolso agora aqui, trouxesse aqui para mim, tem que guardar no bolso esse negócio aí. Aqui ao vivo, quando acontece essas coisas assim. Gentil, é porque tem aquele axioma, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Isso. Né? Então, ou nós poderíamos fazer o inverso, existe ou logo penso. Né? No momento que você pensa, aquela figura, ela plasma. Você pode até não ter consciência disso, mas ela plasmou. Naquele momento que pensou, ela passou. Um plano mais sutil do que esse. Na verdade, o que está acontecendo é isso, só que ela está consciente e está lembrando. Está lembrando ali, né? Está visualizando, está lidando com essa aqui tem várias figuras aqui do lado direito agora, aqui não, né? Isso. Ó, aí dá para ver bem a diferenciação entre os 4 veículos de manifestação. Então, nessa parte de baixo lá deitado, nós temos o corpo, o soma, que é o corpo físico. Na dimensão mais separada do corpo, conectado pelo cordão de prata, nós temos o psicossoma, projetado. Esse invólucro que nós estamos vendo ali prateado, que dá a volta aqui no corpo, né? No corpo físico e no psicossoma, tanto num quanto no outro, é o invólucro do holochakra, que está parte no soma e parte no psicossoma. E a conexão dele é o cordão de prata. E o quarto veículo que tem lá em cima, que é aquela esfera energética, na verdade é o mental soma. Nessa condição que nós estamos aqui agora, conversando aqui, nós estamos numa condição de coincidência, tá? Então todos os veículos estão ocupando o mesmo espaço físico, o mesmo local no espaço físico. Isso é possível porque a frequência vibratória deles é diferenciada. Então, um é mais denso, o outro é mais, à medida que vai chegando perto do mental soma, cada um vai ficando mais sutil, então eles ocupam o mesmo local, o mesmo lugar no espaço físico. À medida que ocorre essa dissociação, a gente começa a entender e a visualizar isso de maneira... Tá, esse outro aqui, Márcio, arrumar serviço pro Márcio com essa mentora sem fazer nada, só focalizando a gente aqui. Na verdade, essa aí é uma imagem que mostra como é que nós visualizamos, às vezes, o corpo físico da pessoa ou o psicossoma projetado, quando a gente consegue visualizar o holochakra. Mas como é que vocês chamam esse... É que nós não temos algumas definições, né? Que o nosso vocabulário é muito pobre, humano, né? Então vamos ver as pessoas que têm
não é dom que eu queria usar, dom, porque dom ele não existe dom, né? Uma pessoa sensitiva, né? É porque se existisse dom, que Deus seria injusto, né? Criar uma pessoa com dom e outra sem dom, onde é que está a justiça divina nisso? Foi muito bom você perguntar isso aí, pelo seguinte, sensitivo, que é o mesmo, que é o sinônimo popularmente de parapsíquico ou de paranormal, ou de médium, né? De médium, em alguns casos médium também. Então, o sensitivo, na verdade, a palavra sensitivo vem de sensibilidade. Porque nem todo sensitivo é médium, né? Então, só para... Sensitivo, a palavra sensitivo, a raiz dela é sensibilidade. Então, o que ocorre é que tem pessoas que têm mais sensibilidade para sentir as dimensões mais sutis, a multidimensionalidade, do que outras pessoas. Então, por exemplo, se nós pegarmos um grupo aqui, vamos pegar o pessoal que está nessa sala aqui, eu, você, a equipe técnica aí, e vamos para um determinado ambiente. Você já viu, por exemplo, você já viu chegar uma situação lá e uma pessoa, determinada pessoa do grupo diz assim, puxa, o ambiente hoje aqui está meio carregado, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Já aconteceu isso em algumas situações? Pois é. Agora, vocês acham, por exemplo, que o padrão de sentimento que uma pessoa tem, que diga uma história, que fale alguma coisa como isso, e uma outra que esteja do lado dela, vai ser o mesmo padrão? Um grupo, aquela pessoa que tem mais sensibilidade, ela acaba sentindo mais do que as outras. E o que ocorre é que a gente identifica a palavra sensitivo como um dom, porque aquelas pessoas que sentem mais são as pessoas que às vezes falam ou que se expõem mais. Agora tem muita gente que sente também e identifica essa sensibilidade como uma sensação física. Então, por exemplo, chega no ambiente, sente uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela vem de repente e vem sempre que ocorre aquela situação, que está naquele ambiente. Esse tipo de situação, muitas vezes, não tem relação com uma condição interna da pessoa, tem relação com a sensibilidade que ela tem para aquela interação que ela está tendo ali. E o que acontece? Ela, como não tem o conhecimento, ela acaba identificando isso como uma situação física dela. Uma outra pessoa que tenha mais sensibilidade já vai entender e já vai saber que essa condição é uma condição de sensibilidade pessoal dela. Gente, essa imagem aqui, para mim, é bastante curiosa, que aqui mostra, pelo que eu pude perceber na imagem, a pessoa sentada no seu soma, o psicossoma dela jogando energia para ela e ela vendo uma outra pessoa diferente. Isso. Explica pra gente essa imagem. Ali é uma pessoa só, né? Aquelas duas imagens femininas ali. Não, são duas. São duas pessoas? Essa técnica aí é chamada de técnica da tríplice energização, que é o seguinte, um projetor projetado. Quem é o projetor projetado? É aquela pessoa que está ali projetada, que está em pé, não? Está na esquerda, da direita do vídeo lá. Aquela figura masculina ali. Não, a figura feminina lá, a figura da direita lá. É um projetor projetado que acopla com o médio intrafísico. O projetor projetado é esse o médio intrafísico. O médio intrafísico que está aí, que é uma pessoa que tem mediunidade e que está prestando assistência para uma pessoa que está no intrafísico. Uma pessoa como nós, que está aqui na dimensão intrafísica. Tá. Vou usar essa canetinha que é minha mão muito pesada. O projetor projetado. Isso. Aí o médio intrafísico. Certo. E uma consciência intrafísica, como nós. Tá. Agora, o que precisa ficar claro dessa informação aí é o seguinte: uma pessoa que atua como projetor, ela pode auxiliar demais em trabalhos de assistência extrafísica. Ela pode atuar como médium intrafísico. E isso vai ajudar demais a melhorar o processo dela, pessoal, a qualidade de vida que ela tem. Essa imagem aqui, gente, essa aqui para mim é meio estranha. São duas pessoas. Isso aí é uma capacidade que o psicossoma tem, extrafisicamente, de se plasmar de formas diferenciadas. Ah, sim, agora entendi. Então, extrafisicamente, quando nós estamos projetados, da mesma maneira que a gente pode mobilizar as energias para plasmar um objeto, um para-objeto, vamos dizer assim, nós também podemos modificar a nossa forma física. Ou, em outro caso, nos apresentarmos da forma como nós somos em outras vidas anteriores. Certo. No caso aí, por exemplo, pode ser as duas coisas. Ele pode estar se transformando numa imagem de uma consciência que ele foi anteriormente em uma outra vida, de um corpo que ele utilizou na outra vida. Tem uma história, não sei se tem a ver,
se serve como exemplo para essa situação que tu colocasse aqui. Certo. Mas tem uma história, isso aí é real, está nos anais, é da KGB, não é ficção, onde o mais estudou essa situação, né? Então conta, tem um relato lá na KGB de que um estudioso parafísico, vamos assim dizer, ele durante algumas semanas ele projetou para ele na mente dele a imagem dele do chefe da polícia secreta lá da KGB, etc, e que ele iria entrar naquele departamento que não podia entrar civil. Ele durante uma semana ou duas, eu não lembro bem como é que é a história, eu li esse artigo, ele ficou mentalizando que ele era aquele indivíduo. Ele ficou mentalizando. Até que chegou no dia que, para fazer o teste, ele veste um uniforme e chega naquele local, toda a guarda que estava de plantão nesse dia ali, logo reconheceu, cumprimentou, deu continência, ele entrou, foi lá e depois ele relata esse dado. E seria mais ou menos... Só que essa condição é uma condição física, né? Sim. O que ele está fazendo Mas ele plasmou, né? Ele pode estar plasmando uma condição energética que está fazendo outras pessoas verem isso, ou ele pode estar interferindo na mente das outras pessoas para criar essa condição. Certo. Tanto uma coisa quanto outra é possível. Os fenômenos são os mais variados e os mais diversos possíveis. A partir do momento que a pessoa começa a dominar o processo das energias, ela consegue fazer coisa que a gente vê em filme achando que é coisa de fantasia, mas é bem possível. Certo. Uma coisa, qual é a relação que tu falou em projeciologia e conscienciologia? E que a conscienciologia, inclusive, ela é muito mais ampla do que a projeciologia. Podia linkar para a gente? Isso. A projeciologia estuda a projeção, estuda o fenômeno da projeção consciente. E a condição de melhorar o processo da qualidade de vida das consciências através do uso da projeção consciente. A conscienciologia, ela estuda o agente do fenômeno. Então, a conscienciologia, na verdade, ela estuda a consciência e como é que a consciência pode fazer para agilizar a sua evolução. Então, na medida em que uma ciência, a projeciologia, estuda a projeção da consciência, o fenômeno, a conscienciologia estuda o agente desse fenômeno. E por que uma tem relação com a outra? Pelo seguinte, para a consciência poder estudar melhor a si própria, ou seja, conscienciologia é autopesquisa, autoestudo. Para ela conseguir se estudar, se pesquisar, ela tem que utilizar-se de um instrumento, de um mecanismo que seja muito mais fácil para ela chegar às origens em que ela se encontra. Você acha, por exemplo, que é mais fácil pesquisar consciência numa condição física aqui, com corpo físico, psicossoma, mental soma, tudo ocupando o mesmo espaço, ou numa condição de projeção em que a gente tem acesso à nossa holomemória, ao conjunto da nossa memória integral, começa a entender mais por que a gente tem certas situações, certos comportamentos. É isso aí, então, desculpa te interromper, mas é isso aí que faz com que algumas pessoas, mais ligado mais à matéria, mais à ciência, elas têm dificuldade de aceitar algumas situações que elas querem mensurar uma situação que é extrafísica com equipamentos físicos. Que mensuram isso aqui, isso aqui é matéria, mas não vai ver, não vai conseguir mensurar uma coisa. Exatamente. Então, explicando por que isso ocorre, é pelo seguinte, o paradigma vigente, paradigma é modelo referencial, né? O paradigma vigente na ciência hoje é o paradigma que nós chamamos de cartesiano, mecanicista, fisicalista, que é eminentemente tridimensional. Então esse paradigma, ele acabou criando, durante muito tempo, ele foi responsável por todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje aqui à nossa disposição. Mas ele, até certo ponto, ele tem hoje um limite, que é uma barreira que não consegue mais ser suplantada para responder às perguntas, às questões que começam a surgir. Então a própria física quântica já está começando a deixar cair por terra alguns preceitos da física clássica, em função de avanços que ela está tendo na pesquisa que não conseguem se justificar lá no início da física. Agora, o que nós colocamos é o seguinte: para estudar esses fenômenos nós temos que propor um novo paradigma. Não dá para eu estudar um fenômeno que é eminentemente subjetivo, ou seja, você consegue provar que sonha? Alguém consegue provar que sonha?
Ninguém consegue provar que sonhou. O que se consegue mudar é provar as mudanças de ondas. Mas isso não é uma prova, isso é uma constatação em função de um comportamento que ocorre no corpo físico e eles acordam a pessoa lá e a pessoa relata, não, eu estava sonhando. Então quando você sonha, você tem movimentos oculares rápidos. Mas não prova isso não prova, não consegue provar. Essa condição de comprovação externa que a ciência faz perante os fenômenos parapsíquicos é que é o maior erro. É em função disso que a ciência convencional nunca conseguiu sair do campo do estudo até hoje. Então a gente fala com os pesquisadores que pesquisam esse fenômeno há mais de 20, 30 anos, eles estão ainda dizendo o seguinte: nós estamos chegando à conclusão de que existe alguma coisa além da matéria, mas nós temos que continuar estudando. Essa é a ideia. Agora, Gentil, qual é o lado prático, cartesiano? Qual a utilidade para o homem todo esse conhecimento, esses estudos? A projeciologia e a conscienciologia, elas atuam no nível de melhorar a qualidade de vida da consciência. Então, na medida em que a consciência começa a entender um pouco mais sobre energia, em que ela chega, por exemplo, num determinado ambiente, e ela sabe que aquele ambiente está diferenciado, ela pode utilizar o processo de domínio das suas energias para melhorar o ambiente ou para melhorar ela. Ela pode começar a identificar, por exemplo, aquilo que ela foi em outras vidas, que é muitas vezes a raiz dos comportamentos, dos traumas, dos medos que ela mantém nessa vida intrafísica. Ela pode, por exemplo, começar a desmistificar o processo da dessoma, da morte física, biológica, que é o pai e a mãe de todos os medos que nós temos nessa dimensão intrafísica, nessa nossa vida. Então, a partir do momento que a pessoa começa a desmistificar a morte, na verdade ela vai estar entendendo, vai estar aceitando muito mais, vendo muito melhor. A morte biológica, a projeção da consciência, desculpe, ela é um ensaio da morte biológica. Na verdade, o que ocorre na morte biológica é que é uma projeção definitiva. Agora, não é porque a pessoa está se projetando que ela vai dessomar mais rápido, muito pelo contrário. Ela vai dar utilidade para isso aí. Uma outra situação, ela vai começar a conhecer um conjunto de pessoas, entre aspas, de consciências, que auxiliam ela no dia a dia intrafísico e ela não conhece. Então ela vai conhecer os amparadores dela, ela vai entender as interações externas de outras consciências que às vezes não têm interesse em ajudar, têm interesse em atrapalhar, e com isso ela vai poder ter muito mais produtividade, muito mais priorização correta nas suas decisões. Ela vai poder tomar decisões muito mais em cima de informações muito mais abrangentes, muito mais embasadas do que as decisões que ela toma até então. Porque ela vai ter muito mais abrangência sobre a sua condição evolutiva. E, por consequência, ela vai ter uma agilização da sua evolução. Essa que é a ideia. Ô, Gentil, quais são as atividades do Instituto Nacional de Projeciologia aqui na O Instituto aqui em Florianópolis, ele atua já desde 1990, 89. E nós temos palestras todas as sextas-feiras, às 20 horas. O Instituto, ele fica na Avenida Rio Branco, condomínio edifício Maxins, sala 810. O Maxins, ele fica em frente à Junta Comercial do Estado. Então, na sala 810, todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos palestras gratuitas. Além dessas palestras gratuitas, nós temos cursos integrados de projeciologia, para explicar todos esses fenômenos, que tem 50 horas aula, que são dados uma vez a cada 2 meses, a cada mês, a gente fecha uma turma e dá os cursos. Nós estamos terminando um essa semana, está começando uma semana que vem. E também lá você pode ter acesso às informações sobre esses cursos. O telefone do Instituto para contato, para pergunta é 224-3446. Repetindo, 224-3446. Então, quem quiser informações, ou quem quiser passar lá para consultar nossa biblioteca, o nosso livro aqui está à disposição lá para o pessoal que quiser ir lá procurar e dar uma olhada, pode chegar lá na unidade ou telefonar para saber as atividades que nós temos. Vai ser um prazer a gente poder atender o pessoal que chegar até lá. Nós temos um minuto ainda, Gentil. É o seguinte, que daqui a pouco tem a Dani Fraga com o Arte de Cuidar, né? Eu queria que você falasse ainda sobre a importância das pessoas se atentarem, não é que seja uma nova filosofia, um novo modo de ver, não é? Que já está aí desde o início, mas que aos poucos o homem vai descobrindo formas de visibilidade desses fatos, né? E que acaba não que vá resolver a situação das pessoas, vai resolver, que muitas vezes as pessoas entram
em algumas religiões, em algumas filosofias, em algumas histórias diferentes, pensando que isso vai resolver o seu problema pessoal. E não é por aí, né? Vai lhe dar, não sei se é essa leitura que você faz, mas vai lhe dar sim meios para que você possa superar as dificuldades, né? A maior... instrumentos, né? Na verdade, o que nós colocamos é o seguinte: a projeciologia, ela difere não dá para comparar ela com religião ou com linha de pensamento pelo seguinte: existe muita, em geral nas religiões, existe sempre muito misticismo, muita ritualística, existe sempre um mestre ou uma pessoa que é o responsável e pela mão do qual a gente vai ter que andar. Então, tem lá um médium no espiritismo, não desmerecendo, mas tem lá um médium, você passa pelo médium, passa pelo padre na igreja, passa pelo mestre lá na yoga, onde seja. E dentro do trabalho que nós desenvolvemos, o que nós queremos colocar é o seguinte: isso aqui é ciência, nós estamos aqui para estudar o fenômeno científico, estudar as condições científicas, e a gente dá a oportunidade de qualquer pessoa, qualquer consciência pode chegar lá e, se achar que tem algum furo aqui, escreva, vamos dizer assim, pesquise, apresente as suas novas concepções, novas ideias. E a gente pensa que ciência é isso. Ciência está aí para ser questionado e para pesquisar novas ideias. Com isso aí a gente cria uma condição de poder andar com as próprias pernas. Cada um pode tomar as decisões que acha e tirar aquilo que acha que é importante para si. Um lema que nós temos no Instituto, que nós colocamos lá em todas as nossas aulas, todas as nossas palestras, tem uma plaquinha no canto assim que diz assim: não acredite em nada, nem mesmo do que lhe informarem aqui no Instituto. Experimente. Tem as suas próprias experiências pessoais. Esse lema, esse slogan, na verdade, é a essência do processo da projeção consciente e da conscienciologia. Ou seja, a autopesquisa. Ninguém vai se projetar por você. O professor não vai se projetar pelo mundo. Quem tem que se projetar e quem tem que entender o parapsiquismo é a própria pessoa. Ok, olha, Gentil, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa. Conversamos com o Gentil Cordioli, que é professor do Instituto Nacional de Projeciologia e Conscienciologia de Florianópolis. A seguir nós temos o quadro Arte de Cuidar com a enfermeira Dani Fraga, mas antes dela nós vamos ter um pequeno intervalo aí de 2 minutos, onde faremos ajustes nos nossos equipamentos. Eu, inclusive, já vou me despedindo por aqui, porque a Dani encerra o quadro dela, o programa, mas nós voltamos amanhã. A todos uma boa tarde, até lá.